Muito boa noite, muito boa noite. Quarta-feira, Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Estamos aqui para mais uma tarefa-aula. Não temos palestrantes, não temos palestras, conferencistas. Aqui nós não fazemos seminários. Aqui nós só estudamos livros seguros. E o nosso objetivo fundamental é estudar a obra espírita. Espiritismo são só 5 livros básicos. Espiritismo. A obra espírita revive o cristianismo primitivo, objetivando que nos enquadremos nas leis de Deus para sermos bons alunos, competentes aprendizes. Toda quarta-feira estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos na lição número 10. São 28 capítulos. Já estamos no 10º capítulo, que fala sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nós paramos aqui. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isto está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Jesus usava de técnicas de comunicação muito profundas. E para aquela época também. Hoje nós sabemos que quando nós não perdoamos os nossos companheiros e companheiras, a morte vai chegar e aquela tarefa vai conosco. Nós vamos ter que rever esses erros nas próximas encarnações. Por isso que é muito importante estudar também o Livro dos Espíritos, o céu e o inferno, e principalmente os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. É aí que nós vamos entender a mensagem do Cristo. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente, com seu ódio além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz, morto o animal, morto o veneno, é falso, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver, nesse fato, a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, os que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta.
É aí que entra a beleza da doutrina espírita. A doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. Ela é ciência porque ela vai explicar, o livro O Céu e o Inferno, ela vai explicar como funciona esse mecanismo. Aquele com o qual você tem uma dívida, com que você praticou um ato agressivo, desrespeitando as leis, aquele que se tornou seu inimigo pelas suas ações, vocês dois vão ter que reencarnar de novo para acertarem. É aí que vem como irmãos, como vizinhos, como colegas de trabalho, como operadores de uma mesma religião, como familiares. E é por isso que é preciso estudar, para você entender o porquê do perdão. Mas como perdoar? Como você pagar aquela agressão, não mais com violência. Você vai usar das ferramentas que estão nas leis de Deus. Por isso que Jesus veio para nos mostrar o evangelho dele, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje, toda essa matéria reunida no Evangelho segundo o Espiritismo, em 28 capítulos. Se você estudar isso aqui na ponta da língua, você vai saber o que é a verdadeira caridade. Caridade começa com você, para com você, e depois para com todos os seus irmãos, perdoando indistintamente, voltando ao estado original de uma amizade sincera, respeitosa, afetiva, onde você vai ter sempre paciência. Você jamais vai agredir de novo. As suas palavras vão ser educadas, seus olhos, seus ouvidos, suas ações. Você vai saber dialogar, conversar, ouvir as opiniões contrárias e sempre mantendo a calma evangélica. Mas para isso, só através de, no mínimo, 1 hora de estudo todo dia do Evangelho segundo o Espiritismo e das obras básicas. Hoje nós já temos na doutrina espírita o porquê que esses irmãos nos perseguem. Porque nós é que praticamos com eles a maldade. Nós precisamos reconquistar esses irmãos. Mas antes de reconquistá-los, nós precisamos estudar e nos tornarmos corretos estudantes, eficientes aprendizes, treinando como ser obreiro do Senhor, na guerra, na adversidade, na paz. É por isso que o Evangelho tem que ser estudado pesquisando. Por isso que ele tem que ter muita atenção para com ele. Olha o assunto que nós estamos falando nesse capítulo 10. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pelas suas condutas. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e caridade, não perdoando.
Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar o mais depressa os erros, que cometeu contra o seu próximo. Você estudando e começando essa prática, esta reforma íntima, é que você está preparando a sua felicidade futura. Livre dos erros, das dívidas, dos crimes e procurando viver em paz. Perdoar seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de disenções, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Olha que notícia! Nós podemos transformar os nossos inimigos em amigos. Mas para isso você tem que se reformar. E para se reformar antes você tem que ser um grande, eficiente, disciplinado estudante do Evangelho. Pelo menos coloca o bom direito ao seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último cetil. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Por isso que o Evangelho tem que ser estudado com calma, com serenidade. Não se estuda esse Evangelho através de palestrantes nem de palestras. É você que vai comprar o livro, vai sentar numa cadeira e numa mesinha e vai começar a lê-lo da primeira à última página, estudando todo dia, refletindo, pensando, pesquisando os outros livros seguros. Olha, que matéria importante essa aqui que nós trouxemos hoje para a nossa reflexão. Aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel, não tem palestra. Isso aqui é uma aula tirada do livro seguro, tirada dessa enciclopédia que hoje reúne todo o material pedagógico de Jesus, de maneira a fazer você entender como aproveitar o tempo dessa encarnação, preparando um futuro feliz, desde que você se reforme, desde que você se reconcilie com os amigos encarnados e desencarnados, desde que você mude as suas formas de pensar, de agir. Isso só através do estudo, da reforma íntima, para que você comece a poder a dormir em paz, a viver em paz, com todos os seus irmãos de humanidade. Que quarta-feira para pensar e para tomar coragem, pegar o Evangelho e estudá-lo todo dia, de 1 a 4 horas, objetivando a nossa reforma para aprendermos a viver em paz, através das nossas próprias obras. Boa quarta-feira, obrigado pela atenção.